Olá, nós vamos continuar falando a respeito do cheque e hoje vamos falar sobre a apresentação, sobre a devolução do cheque, sobre a questão da prescrição, sobre a ação monitória, algumas coisas então que nós vamos tratar relativamente ao pagamento do cheque, inclusive o prazo de apresentação. Apresentação do cheque. O cheque, nós já vimos, ele é pagável à vista e considera não escrita qualquer cláusula em sentido contrário. Significa dizer, qualquer data que eu puser no cheque que não for a data efetiva da emissão, a data atual, é considerado cláusula não escrita. O cheque ele é pagável no dia que ele for apresentado ao banco, ainda que seja apresentado antes da data que conste como emissão. Prazo para apresentação. O cheque ele vai ser apresentado em 30 dias, quando emitido na mesma praça de pagamento. E em 60 dias, quando emitido em outra praça que não seja a praça do pagamento, ou mesmo em outro país. O cheque emitido na mesma praça é considerado cheque de mesma praça e deve ser apresentado em 30 dias, quando coincidirem o local da emissão e o local da agência bancária do sacado. Se o local da emissão é o mesmo local que a agência do sacado, é cheque de mesma praça. É praça diversa quando a agência do sacado constar num local diverso do local da emissão, ou seja, lugares diferentes. Pode ser município, pode ser estado ou mesmo até país. Nesse caso, o prazo para apresentação será de 60 dias. Isto faz o cheque de mesma praça e cheque de praça diversa. Vimos que ser cheque de mesma praça ou praça diversa já faz diferença lá atrás, quando tratamos do cheque visado. Se o prazo de apresentação não for cumprido, acarreta a perda do direito contra os coobrigados, no caso, endossantes e avalistas do endossante. Inclusive, eu não posso exigir do emitente se na época existia saldo e agora não existe mais, porque houve um bloqueio judicial ou mesmo porque o banco entrou em liquidação. Aí eu não tenho como, muitas vezes, resgatar aquele cheque, justamente porque eu acabei não depositando na época oportuna. A morte do emitente ou a incapacidade dele, superveniente, não invalidam os efeitos do cheque. O fato de não apresentar o cheque dentro do prazo não tira o direito do credor de propor ação de execução. Ele pode propor ação de execução contra o emitente, contra o avalista do emitente. Isso quem determina é o STF na súmula de número 600. Então, mesmo que ele não apresente o cheque, ele pode executar. Os cheques apresentados, eles são pagos pelo sacado, pelo banco, à medida que eles forem apresentados. Todavia, quando 2 ou mais cheques forem apresentados e nas mãos do sacado não tiver quantia, valor suficiente, nesse caso o banco vai pagar os cheques mais antigos. Mas pode ser que eles caiam e tenham a mesma data. Se tiver a mesma data de emissão, o banco paga o cheque de número menor. Por que esta ideia? Presume-se que alguém, quando vá preencher um cheque, tira do talão as folhas conforme elas estão no talão. Então, quanto menor o número do cheque, mais para trás ele está. Logo, foi preenchido antes. Nem sempre isso é uma realidade, mas às vezes, se você não preenche o cheque na ordem do talão, você pode acabar prejudicando um credor. Recusa pelo pagamento do cheque. O cheque apresentado, ele pode ser recusado por algumas situações. Primeira situação, insuficiência ou falta de provisão de fundos. O sacador poderá não ter em conta o valor suficiente. Todavia, pode ser que ele não tenha nada, por ter deixado de prover. Se ele tiver valor que não seja suficiente,
automaticamente temos insuficiência de fundos. Se ele não tiver nada, falta de provisão de fundos. Pode ser devolvido também por defeito em requisito essencial. Primeiro, nós devemos lembrar que o requisito essencial pode ser complementado pelo credor de boa-fé. Então, para devolver por requisito essencial é porque não era possível preencher. E, às vezes, não é o caso do requisito de preenchimento. Muito ao contrário, ele foi preenchido, mas ele está, por exemplo, rasurado. Agora, vamos pensar na falta de requisito. Um cheque é apresentado para compensação sem o nome do beneficiário. Nós já falamos anteriormente que o cheque a partir de R$100, ele tem que ter o nome do beneficiário, ele é nominativo. Como não tem o nome, automaticamente o banco devolve, então ele não pode pagar. Bom, mas como ele não vai pagar? E como é que ele não viu quando aceitou para depósito? Se você for na boca do caixa, o caixa olha na hora que não tem o nome do beneficiário. Mas quando você faz depósito em caixa eletrônico ou dessas maneiras mais modernas, com foto, automaticamente ele pode acabar indo sem o nome do beneficiário. Neste caso, na compensação, o cheque é devolvido por defeito em requisito essencial. Pode ser devolvido também por desconformidade de assinatura. O banco é obrigado a verificar a conformidade de assinatura entre a constante no cheque e a mantida em seus arquivos antes de pagar o cheque. Se ele olhar e não coincidir, ele devolve por desconformidade da assinatura. Um cheque também pode ser devolvido por ordem contrária, em virtude de contraordem. O que é a contraordem? Contraordem é a revogação do cheque. E por que eu comecei falando ordem contrária? Porque a ordem é: pague-se por este cheque. Contraordem, não pague. Então eu tenho uma ordem contrária do próprio emitente para que o cheque não seja pago quando for apresentado. Esse é o motivo da recusa. Então este vai ser o motivo da recusa. E por que eventualmente eu dou contraordem? Contraordem eu vou dar todas as vezes, por exemplo, que eu quiser fechar minha conta. Se eu quero fechar minha conta, eu dou contraordem, para não correr o risco do cheque cair por conta encerrada. Então vamos lembrar que se cair em 3 cheques por conta encerrada, vai dar prática espúria. Eu, com medo disso, o cheque não foi apresentado no prazo de apresentação. E eu nem sei nas mãos agora de quem está, porque o cheque já foi endossado. Automaticamente eu dou contraordem. Esta contraordem acontece após o prazo de apresentação. Não posso dar contraordem antes do prazo de apresentação, mas sim depois do prazo de apresentação. Outro motivo é a sustação pelo emitente. Outro motivo é a sustação pelo emitente. O emitente pode se opor ao pagamento mediante sustação. Esta sustação pode eventualmente ocorrer se eu tiver motivos justificados, como furto, roubo, extravio, são motivos para a sustação. Mas eu posso ter também uma sustação, que é aquela que as pessoas fazem por desacordo. Uma sustação como essa, no dia seguinte, eu tenho que formalizar o pedido. E tenho que manter este pedido até o momento final da apresentação. Então, esta é a situação da sustação pelo emitente. O cheque apresentado e devolvido por falta de insuficiência de fundos pode ser reapresentado pelo portador. Só que essa reapresentação tem que ocorrer numa outra data. Eu não posso ter 2 carimbos de devolução no mesmo dia. Mas por que não posso? E vamos pensar na situação mais lógica. Se o cheque foi devolvido hoje por falta de provisão de fundos,
pela lógica, eu não posso jogar ele novamente hoje. Então, por isso, já não posso ter duas vezes a mesma data em 2 carimbos no cheque. Então, ele pode ser reapresentado no dia seguinte. Aí vamos falar a respeito da prescrição do cheque. O cheque possui executividade. Ele é um título executivo extrajudicial. Se o devedor não pagar o cheque, poderá o portador promover ação de execução de título extrajudicial. A ação pode ser promovida em face do devedor, em face de endossante e em face de avalista. O prazo prescricional do cheque para ação de execução são 6 meses. Como é que eu vou contar esses 6 meses? 6 meses contados após o término do prazo de apresentação. Esse prazo de apresentação já vi, mesma praça 30 dias, praça diversa 60 dias. Terminados 30 de mesma praça ou terminados 60 de praça diversa, começo a contar os 6 meses. Não é nada comum, nada incomum, você ouvir dizer, o cheque prescreve em 7 meses ou prescreve em 8. Se eu ouço uma coisa dessa, eu não posso nem dar atenção. Por quê? Porque eu não consigo somar 6 meses com 30 dias para dar 7 meses. Tampouco consigo somar 60 dias com 6 meses para dar 8 meses. Então, na verdade, passados 30, passados 60, este é o número de dias. A prescrição do cheque são meses, 6 meses. Vamos supor, então, que uma pessoa receba um cheque emitido em Belo Horizonte. O banco é de Belo Horizonte, mas o cheque vai ser depositado na conta do credor, que tem uma conta num banco em Santa Catarina. Esse cheque ele vai ser de mesma praça. Por quê? Porque ele foi emitido em Belo Horizonte e a agência bancária pagadora é de Belo Horizonte. Emissão e praça de pagamento, a mesma. Então, isso é cheque de mesma praça. Por isso eu tenho para depósito 30 dias. Mesmo o cheque tendo ido para outro estado, é a mesma praça, só 30 dias. O correntista de um banco de Belo Horizonte, por exemplo, vai viajar para Santa Catarina. Para pagamento de algumas coisas, ele emite um cheque em Santa Catarina. E nesta, ele é de Belo Horizonte, o banco é de Belo Horizonte, o cheque é de Belo Horizonte. Mas como ele foi para Santa Catarina, quando ele está lá, ele acaba pondo no cheque Santa Catarina, por exemplo, 10 de abril de 2020. O cheque será depositado na conta do credor, que é no banco em Santa Catarina. Neste caso, o cheque é de praça diversa e o prazo será de 60 dias para apresentação. Ele foi inclusive depositado no mesmo lugar. O problema é a praça do pagamento não coincidiu com a emissão, com o local da emissão. Como ele foi emitido no mesmo local que o sujeito estava, acabou virando cheque de praça diversa. Como ele foi emitido, não, como ele colocou o local de onde ele estava. A prescrição, então, começa 6 meses após o prazo de apresentação. O início do prazo é após o término dos 30 ou 60. Em caso de cheque pré-datado, que é aquele que eu coloco com uma data futura, quando vai começar a contar a prescrição? Em caso de cheque pré-datado, que for depositado antes da data convencionada no cheque, o prazo para apresentação começa a correr da data do depósito. Até porque não seria justo que uma pessoa que não honra com a promessa ainda ganhe mais tempo para poder executar o cheque. Então, quando o cheque for pré-datado e for depositado antes, neste caso eu conto 6 meses da data da apresentação. Como o prazo para executar o cheque é muito curto, relativamente ao cheque ainda cabem outras ações que eu posso propor para poder receber. Então, neste caso, 30 ou 60 começa 6 meses. Terminados 6 meses, eu tenho o prazo de 2 anos
para entrar com ação de enriquecimento ilícito ou ação de locupletamento ilícito. A partir do momento que eu devo uma quantia para alguém e não pago, eu enriqueci naquela quantia que eu devia. Então, eu enriqueci ilicitamente. Então, eu tenho 2 anos. Para essa ação, que é para o processo de conhecimento, eu tenho 2 anos a partir do término da prescrição. Então, a prescrição termina hoje, os 6 meses. A partir de amanhã, tenho 2 anos para a ação de enriquecimento ilícito. Mas pode ser que nem isso eu faça. Então, aí me resta a ação monitória. A ação monitória, a súmula 299 do STJ, diz ser cabível a ação monitória para cobrança de cheque prescrito. Então, se o cheque estiver prescrito, posso propor ação monitória. Por sua vez, a súmula 503 do STJ determina que o prazo para a propositura é quinquenal, ou seja, 5 anos. Esses 5 anos eu conto da data da emissão estampada na cártula. Então, eu vou contar da data da emissão estampada na cártula. Do dia que emitiu o cheque, do dia seguinte, eu conto 5 anos. Então, retomando, a prescrição ela é contada do último dia da apresentação. Terminou a apresentação, no dia seguinte começa a prescrição para execução, 6 meses. Passaram 6 meses. Último dia, no dia seguinte, eu tenho 2 anos para o enriquecimento ilícito. Mas, se for ação monitória, da data do cheque, no dia seguinte, eu conto 5 anos. Então, da data do cheque, no dia seguinte, eu conto os 5 anos. Então, esta é a forma que eu vou poder, então, cobrar um cheque. Agora nós vamos falar um pouco sobre as formas de excepcionar o cheque. Já vi ali que ele pode ser devolvido por contraordem, por sustação. Agora nós vamos ver quais são essas formas de excepcionar o cheque. Revogação, chamada de sustação, revogação, sustação e cancelamento do cheque. Então, a revogação e a sustação retiram o cheque da tramitação normal, em virtude de eventos que prejudiquem o pagamento. Essas solicitações elas podem ser comunicadas por qualquer meio que seja disponibilizado pelo banco, inclusive por notificação extrajudicial. Primeira que nós vamos falar é a revogação ou contraordem. Novamente, é denominada contraordem justamente porque nós temos a ordem em sentido contrário, de não pagar. Quando da emissão foi dada a ordem pague-se, agora eu dou a contraordem de não pagar. Essa contraordem ela produz efeitos após o prazo de apresentação. O emitente ele tem que apresentar as razões que motivaram o ato. Por exemplo, ele não pretende manter a conta aberta, por quê? Porque ele vai mudar de lugar, vai mudar de cidade. Ou ele não pretende manter a conta aberta porque ele não vai ficar mais com aquele banco, então ele não tem sentido manter aquela conta. A função da contraordem é evitar que o cheque seja devolvido por conta encerrada. Então, ele vai e dá a contraordem. Por isso, só pode depois do prazo de apresentação. Enquanto não passar os 30 dias, mesma praça ou 60 praça diversa, não posso dar contraordem. Temos, então, a segunda forma, que é a oposição ou sustação de cheque. A solicitação de sustação ela pode ser provisória e pode ser realizada também mediante qualquer meio de comunicação colocado à disposição pelo banco. O pedido ele deve ser confirmado até o 2º dia útil após o registro da solicitação. Se a sustação não for confirmada, ela é considerada inexistente pela instituição e o cheque estará liberado para pagamento.
A sustação provisória ela pode ser realizada independentemente do motivo alegado pelo emitente. Pode ser também caso, por exemplo, que hoje em dia é muito comum, de desacordo comercial. Eu só não posso olvidar que o desacordo comercial não tem nada a ver com o título cheque, que pode até já ter circulado por endosso. Esta oposição, ela produz efeitos a qualquer tempo, entre a emissão e a prescrição. Então, pode concretizar nesse período. Até a prescrição, eu tenho que manter a sustação. Para eu poder sustar, exige-se que eu apresente relevante razão de direito, que, como nós já vimos, pode ser o furto, roubo, extravio. Nesses casos, a sustação não poderá ser anulada. E é isso que difere da sustação provisória. Aquela, como nós já falamos, eu preciso manter a sustação até a prescrição, senão o cheque pode ser pago. Nesta aqui, não. Nesta, o motivo é suficiente para sustar e sustar de uma vez. Ela não pode ser cancelada. Contra-ordem, sustação. Terceira forma, cancelamento. O correntista utiliza o cancelamento diante de uma perda do talão, diante da perda de uma folha de cheque ou de várias folhas de cheque. A questão é, quando é o cancelamento? Quando eu não tiver preenchimento. Então, perdeu folha, perdeu folhas, perdeu talão, não importa, eles não estão preenchidos. Então, eu não vou sustar, eu não darei contra-ordem, eu cancelo. Cancelamento, então, é para situações não preenchidas, para cheque não preenchido. E, por fim, falta falar um pouco sobre o cheque pré ou pós-datado. Primeiro problema que nós temos é a terminologia pré-datado ou pós-datado. Na verdade, esse cheque pré-datado é o cheque emitido com data futura. Então, quando eu penso em cheque pré-datado, eu penso em duas relações. A primeira relação entre o banco e o emitente. E a segunda relação entre o emitente e o credor. Na relação banco e emitente, o cheque é à vista e ponto, não importa a data que eu ponho. A relação entre emitente e credor, o cheque deve ser depositado no momento convencionado, porque há uma promessa. Então já começamos aqui com a questão do nome. Pré-datado ou pós-datado? Muitos dizem pré-datado, outros dizem pós-datado. Na verdade, o cheque é pós-datado e não pré-datado. Uma vez que a data que nós colocamos no cheque, ela é sempre futura. É uma data posterior. Então, eu pós-dato o cheque. Mas como é possível, então, que boa parte dos tribunais e que renomados doutrinadores usem a terminologia pré-datado? A resposta aqui é simples. Para aqueles que dizem que o cheque é pré-datado, eles levam em conta que o emitente pré-fixa uma data posterior, por isso pré-datado. Portanto, este cheque foi emitido para depois, mas foi pré-fixado agora. O pré, para esses, decorre de pré-fixação. O outro acredita que eu prefixei uma data futura, então eu pós-datei. Superada essa questão da terminologia adotada, cabe analisar que a lei regula que cheque é ordem de pagamento à vista e que qualquer data que eu coloque nesse cheque é considerado como cláusula não escrita. Portanto, se eu puser uma data futura no cheque, pela lei, ele é a ordem e pagamento à vista. Assim como é possível eu ter a possibilidade do cheque emitido com data futura e ainda os próprios tribunais tratarem a respeito, condenando quem deposita antecipadamente a pagar a indenização ao emitente do cheque. Nós vamos entender a lógica de tudo isso. A figura do cheque pré-datado é decorrente do costume. Surgiu no direito comercial, na época em que os agiotas, quando emprestavam dinheiro,
emitiam nota promissória para garantir seu crédito. Todavia, o governo criou, em determinada época, um livro de registro de nota promissória e instituiu um tributo para pagamento pelo resgate dessas notas promissórias. Bom, agora os agiotas não podiam mais emitir tanta nota promissória. Por quê? Porque, primeiro, iam chamar a atenção de que eram agiotas, segundo, iriam pagar tributo. Assim, para não precisar cumprir a determinação, eles passaram a substituir a cártula cheque pela cártula, a cártula nota promissória pela cártula cheque. Então, eles substituíram pela folha do cheque. Contudo, eles faziam com que o devedor emitisse o cheque com data futura. Assim nasceu a figura do proveniente do costume, cheque pré-datado. Com o tempo, as pessoas perceberam ser mais fácil emitir um cheque com data futura do que, de repente, emitir uma promissória. Então, passaram a emitir o cheque e prometer que, na data prevista, teria provisão de fundos. A começar, com o cheque em mãos, eu não preciso sequer ir novamente atrás do devedor para que ele me pague. Com a nota promissória, eu estou com ela em mãos, mas eu tenho que ir atrás do devedor para ele me pagar. E o cheque não. Então ficou muito mais prático. Portanto, o cheque pré-datado acaba criando essa relação de promessa de pagamento. Se o cheque for emitido com data futura e o portador não cumprir a promessa e encaminhar antecipadamente ao banco, o banco vai pagar o cheque se houver provisão de fundos. Mas se não tiver provisão, o banco devolve o cheque por falta de provisão de fundos. Vamos pensar o seguinte: sempre que nós pensamos que um cheque pré-datado possa ser depositado antes e devolvido por falta de provisão de fundos, nós pensamos, nossa, isso iria me causar transtorno. Realmente, isso causaria transtornos ao emitente. Ocorre que o problema é muito maior que esse. Na verdade, nós podemos ter um cheque pré-datado sendo compensado antes e até compensado com provisão de fundos. E em função dessa compensação, eu posso vir a ter várias devoluções de cheques sem provisão de fundos. Porque este dinheiro que não era para agora retirou os fundos existentes para pagar os demais, que eram cheque mesmo, ordem de pagamento à vista. Então, é isso que nós devemos lembrar. Nem sempre o prejuízo é tão pequeno de só voltar aquele cheque sem fundos. Eu posso ter prejuízos muito maiores. Pensando na questão de cheque devolvido, porque houve depósito antecipado de um deles, poderia também não ocorrer, por exemplo, pagamento de um seguro de veículo, e o veículo está na rua e a pessoa nem percebe que não foi pago. Poderia também não ter pagamento de contas de consumo, enfim. Acarretaria transtornos de toda sorte. Na verdade, não importa qual a extensão do dano causado. Nem mesmo importa se houve dano. O fato é que se o portador apresentar o cheque antes da data contida no mesmo, ele será responsabilizado em pagar dano moral. Ele não precisa causar prejuízo, o cheque pode ter caído normalmente, todavia ele vai responder por dano moral. O dano moral, ele decorre da apresentação antecipada, porque houve a quebra da promessa e não de dano que possa ser acarretado. Esse é o posicionamento dos tribunais e firmado na súmula 370 do STJ, que determina o seguinte: caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Portanto, basta apresentar antecipadamente e não há necessidade de qualquer dano. Pela falta de compromisso com a promessa, o indivíduo é obrigado a pagar dano moral.
Vamos lembrar também que para que eu torne um cheque pré-datado e para que eu tenha o direito a receber essa indenização, a data futura deve ser integrante do cheque. Eu não preciso escrever aquele bom para que as pessoas põem gigantesco, rabiscando o cheque inteiro. Basta embaixo da assinatura eu colocar a data futura. Basta no verso eu colocar a data futura. E escrever que aquele cheque é pré-datado para tal data, no verso. Na frente, basta embaixo da assinatura eu colocar a data futura. Isso é suficiente para demonstrar que o cheque é pré-datado. Obviamente, se eu confiar no credor e no papelzinho pequenininho bom para, primeiro, o papelzinho está com ele, antes de depositar ele tira. Segundo, ele não vai assumir que o cheque era pré-datado. Terceiro, eu corro até o risco desse cheque circular e quem recebe esse cheque não sabe que ele é com data futura. Então, para caracterizar cheque pré-datado, tem de ter a data no próprio cheque. Depois, fraude no pagamento por meio de cheque. O artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal, determina a fraude no pagamento por meio de cheque. E esta ocorrerá sempre que o sujeito emitir cheque sem provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustrar o pagamento. Na verdade, frustra o pagamento o emitente que susta o cheque sem motivo, encerra a conta, não mantém saldo suficiente em conta para cobrir cheque, ou mesmo ele saca quantias, deixando a falta de provisão para que o cheque venha cair sem fundos. Todas essas situações são motivos para fraude. Todavia, só considerado fraude quando haja má-fé. Então, eu tenho necessidade de má-fé. Para ser considerado crime, ainda precisa gerar prejuízo. Para ação penal, é competente o foro do local onde se deu a recusa do pagamento, que é a praça do pagamento. A súmula 246 do STF diz que comprovado não ter havido fraude, não configura o crime de emissão de cheque sem fundos. Em relação a cheque, era isso que nós tínhamos para dizer. Então não podemos esquecer que no vídeo anterior falamos todas as outras situações relativas a cheque. Hoje nós ficamos por aqui, até uma próxima oportunidade.